chegaram, eu ainda não tinha nascido. Mas em algum lugar dessa cidade de São Paulo já me esperava fatal o feitiço que me encantaria, a sedução que me fascinaria, o destino que me regeria. Quando aos 5 anos ouvi pela primeira vez gritado em coro aquele mágico nome de 11 letras, eu soube que nunca mais seria o mesmo. Eu estava no Pacaembu, levado por meu irmão, e pressenti naquela tarde que, se havia algum sentido na vida, ele estava ali, diante dos meus olhos deslumbrados, correndo com aqueles calções pretos e aquelas camisas brancas. E quis saber tudo sobre aquela religião e sobre aqueles apóstolos. E pronunciei com reverência os nomes de Neco, Jango, Brandão, Dino, Servilho, Teleco. E acompanhei as glórias de Hidário, Carbone, Gilmar, Cláudio, Luizinho, Baltazar. E sofri o martírio dos 22 anos de humilhação. E assisti à ressurreição de 77 com Basílio e ao milagre de 90 com Neto. E com estes olhos já cansados, vi em 98 e 99, meu amor de infância, erguer mais 2 vezes a taça nacional. E uma vez que vale por 10, por 100, por 1000, conquistar o título mundial neste ano de 2000. Não sou mais o menino que era no dia do meu primeiro encontro com o Corinthians. Cresci, mudei, envelheci. Mas hoje, naquela inesquecível tarde no Pacaembu, agradeço ao destino que fez minha família, podendo ir para tantos países, vir morar no Brasil. Porque aqui, só aqui, eu poderia encontrar minha razão de ser. Este impulso, este ímpeto, este vício sagrado, esta paixão que me mata e sem a qual eu não sei viver. Boa tarde. Há 90 anos nascia uma das maiores paixões deste país. Nascia também a figura do corintiano, traduzida pela imagem do brasileiro trabalhador e sofredor. Grandes momentos do esporte prestam homenagem ao Corinthians, que está comemorando 90 anos de vida neste mês de setembro. E vai receber daqui a pouco aquele que mais vezes vestiu a camisa do timão em toda a história do clube, o ex-lateral esquerdo Vladimir. Enquanto o Vladimir não chega, vai anotando aí os números daqui do Grandes Momentos do Esporte, porque nós vamos sortear 4 livros Almanaque do Timão, escrito pelo Celso Unzetti, uma camisa 7 autografada pelos jogadores atuais do Corinthians e ainda 2 camisas do primeiro modelo adotado pelo Corinthians no início do século. Você pode participar por telefone, ligando 252-6525, enviando um fax para a gente, o número é 3874-3454, ou ainda por e-mail, grandes@tvcultura.com.br. O código de São Paulo é o 11. No final do programa, nós vamos dar os nomes de todos os ganhadores. Bom, você sabe quais foram os primeiros jogadores do Corinthians? Dá uma olhadinha só nessa galeria. Deu uma bandeira, teu presente uma lição, figuras entre os primeiros do nosso esporte pretão. Corinthians grande, sempre altaneiro, desde o Brasil, o clube mais brasileiro. Salve o campeões, eterno.
lembrando mais uma vez que hoje a gente está sorteando aqui no Grandes Momentos 4 exemplares do Almanaque do Timão, escrito pelo Celso Uzetti, a camisa 7 do coração, do Coringão, aliás, autografada pelos jogadores atuais do clube, e ainda mais 2 camisas do primeiro modelo usado pela equipe. Para concorrer é só entrar em contato aqui com a gente. O telefone é o 252-6525, o fax 3874-3454 e o e-mail grandes@tvcultura.com.br. No final do programa daremos os nomes dos ganhadores. E agora que a gente já viu aí quem foram os pioneiros, alguns dos pioneiros do Corinthians, você sabe quem marcou o primeiro gol da história do Corinthians? Bom, nós fomos visitar a família desse artilheiro. Foi na esquina das ruas José Paulino e Carmo Sintra, no Bom Retiro, que começou a história do Corinthians. Os clubes eram marcadamente ligados ou à elite ou eram populares. E os clubes populares ou não eram ligados às nacionalidades de imigrantes que tinham em São Paulo, considerando que não tinha um clube de espanhol, considerando que clube de italiano só mais tarde com Palestra. E outras nacionalidades minoritárias, isso sem falar na questão do negro e na questão do migrante, o Corinthians tem já um ar muito popular logo no seu nascimento, porque ele vai agregar todos esses grupos. O papel dele vai ser o de aceitar qualquer origem, qualquer nacionalidade. Então ele tem uma origem logo de saída popular. A estreia do Corinthians no dia 10 de setembro de 1910 foi com derrota. 1-0 para a União da Lapa, o melhor time da várzea paulistana. Mas na segunda partida contra o Estrela Polar, o Corinthians venceu por 2-0. O imigrante italiano Luiz Fabi foi quem marcou o primeiro gol da história do Alvinegro. Tenho orgulho, bastante orgulho, dele ser o fundador do Corinthians, jogador fundador do Corinthians, e ter marcado o primeiro gol que entrou na Liga Paulista. Que o Corinthians entrou na Liga Paulista graças ao meu pai, que ele marcou o primeiro gol do Corinthians. E é verdade que esse gol foi sem querer? Não foi sem querer, não. Foi um chute bem bacana lá. Marcou, quase furou a rede. Quando a gente era pequeno, meu avô sempre falava. E a gente nunca acreditava. A gente não, vô. Aí um dia o meu avô mostrou essa carteirinha. Eu falei, pô, é verdade. Mostrou os jornais, pô, é verdade. Então eu chegava orgulhosamente pros meus amigos e falava, pô, eu sou bisneto do cara que fez o primeiro gol. Todo mundo dava risada. Agora, ó, pra vocês que estão vendo, ó, é verdade. É verdade. Será que o O último palmeirense é meu pai. Você saiu palmeirense? Eu palmeirense, eu e minha esposa. Não acredito. Meu pai jogou no Palestra também. Agora, infelizmente, meu pai, quando faleceu, o Palestra, que é aqui perto, que era o Palmeira, não teve um representante que viesse do velório do meu pai. Mas o Corinthians veio até com bandeira do Corinthians. Claro. Dia 9 de novembro de 66, nesse ano mesmo que ele ganhou a carteirinha. não era nem feriado nacional, nem mesmo era terça-feira de carnaval. Bonita a história. Bom, Biblioteca do Timão. Agora você vai mergulhar em algumas das mais belas páginas da história do Corinthians. 3 mosqueteiros, ou melhor, 3 jornalistas tiveram o privilégio de escrever grandes momentos dos 90 anos do time alvinegro. Você vai ter agora uma pequena amostra da relação deles com o Coringão pela palavra escrita. Mas os livros que em nossa vida entraram são como a radiação de um corpo negro. O meu livro é muito mais uma declaração de amor de um corintiano, tá? Tanto que ele se chama Paixão e Glória de Juca Kfouri. Corinthians do meu coração, tu és religião de janeiro a janeiro. O livro tem uma advertência, né, do Ministério da Cultura. Esse livro pode fazer mal à saúde dos que não forem corintianos, portanto, não é recomendável, né? E qual injustiça ele comete? Ele passa pelo Rivelino. Na minha opinião, o Rivelino é o maior jogador da história do Corinthians, tá? O Corinthians nunca teve um jogador da categoria do Rivelino. E a prova disso é que o Rivelino, com muita frequência, aparece nas seleções do mundo, né, feitas fora do Brasil, né, como um dos 11 maiores jogadores do mundo de todos os tempos. Mas ele não foi um vencedor no Corinthians, e esse livro é um livro dos que venceram, né? É um pouco aquela história de que a história é escrita pelos vencedores. Então, o Sócrates é mais importante do que ele no livro. Ser corintiano é ir além, de ser ou não
grande mérito desse livro, aliás, na verdade, é a beleza plástica dele, tá? Que ganhou prêmios e tal, graças ao Kiko Farkas, que é o editor de arte do livro. Mas o que eu gosto mais, eu tenho uma foto do Corinthians que me apaixona, que é essa foto do Vladimir com o suor escorrendo pelo queixo. Ser corintiano é ser também um pouco mais brasileiro. Mas os livros que em nossa vida entraram são como a radiação de um corpo negro. Eu fiz esse livro aqui para os aniversários do Corinthians, porque aqui eu falo de todos os outros clubes, tá entendendo? Para que eles percebam que o Corinthians não é um negocinho, você está entendendo? Agora, eu fiz esse livro também para os jogadores do Corinthians. Para fazer o livro Coração Corintiano, eu fui entrevistar o Murilo. Fui à casa do Murilo. O Murilo me disse uma frase, falou, puxa, você se lembrou de mim? Você se lembrou de mim? Eu falei, Murilo, você é inesquecível. Depois, quando deu uma entrevista, tomei um cafezinho, comi uns biscoitos, aquele, né, manteigados, eu falei, bom, agora, Murilo, eu vou tomar um táxi que eu vou embora, vou pro hotel, vou, né? Ele falou, eu vou com você até o ponto. E tá. Andou comigo uns 4 quarteirões. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu me senti entrando num grande estádio, rodeado de torcida, porque eu estava ao lado do Murilo, que eu acompanhei no cimento da geral, tá entendendo? Mas os livros que em nossa vida entraram são como a radiação de um corpo negro. Quando criança, eu ouvi os locutores falarem a cada fim de jogo que tinha sido escrita mais uma bela página da história corintiana. E eu perguntava, que livro é esse que eu nunca vi? Onde é que estão essas páginas? Aí cresci, virei jornalista e tinha dificuldades maiores profissionais. Se eu quisesse saber quantos jogos e gols o Roberto Rivelino, que é o corintiano universalmente mais famoso, fez com a camisa do clube, eu não tinha esse dado completo. Celso, os números indicam que quem é o maior jogador do Corinthians até hoje? Se você considerar a regularidade, o número de partidas jogadas, é o Vladimir com 803. Se você considerar o total de gols marcados, pura e simplesmente, é o Cláudio, que segundo todas as contas tinha 295, mas eu cheguei a 306. Agora a média mais fantástica é do Uriel Fernandes, do Teleco. Ele em 10 anos tem uma média de 0,95 gol pelo Corinthians. Essa média, para a gente imaginar o quão significativa, é maior que a do Pelé em toda a carreira. Tem a história de um cara chamado Damião, no Rio São Paulo de 1950. Numa partida contra o Vasco, ele entrou para a história como o único corintiano que não tocou na bola. Ele entrou, acho que, poucos minutos no fim, e ele não tocou na bola. Ele é o único corintiano que não tocou na bola. Grande no esporte bretão, o passado ilumina tua história. Eu exigia uma precisão a respeito da história do clube que, felizmente, pude dar uma contribuição. Eu fico muito feliz com isso. Hoje o Corinthians tem a sua história contabilizada. Ciente da tua missão, vitória, 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 Corinthians do meu coração. Bom, e agora a gente vai conhecer um pouco da história de um homem que dedicou 32 anos ao Esporte Clube Corinthians. O massagista Rocco, um campeão sofredor como tantos corintianos. Trabalhei 10 anos no juvenil e 22 anos no profissional. Esse é o primeiro título meu e o Corinthians obteve esse título aqui depois de 22 anos de fila. O Corinthians tinha tentado tanto e a gente não acreditava, né? Dizer, nós ganhamos o primeiro jogo, perdemos o segundo e o terceiro era decisivo, né? E aquele gol do Basílio, né? O pé de anjo, né? Tá faltando aqui o Brandão, né? O Brandão ele não foi tirar, ele mandou o João Avelino, né? Tá. Ele não quis ir, porque o negócio dele era ganhar o campeonato. Ganhou o campeonato, ele se deu por vencido. Por vencedora dele. Eu estou em casa, né? Eu conheço tudo, sendo o
por exemplo, todos os banheiros do clube, todos os bares. O Parque São Jorge é um clube grande, é uma cidade, né? Podemos dar um passeio lá no Parque Podemos, São Jorge? com todo prazer. Eu saio da minha casa e vou para outra, né? Corinthians do meu coração, tu és religião. Corinthians é o mesmo? É o mesmo. Eu, por exemplo, vejo o Corinthians jogar desde a década de 40, né? E continuo vendo agora. Né? O Corinthians não muda, porque o Corinthians é uma mística, entende? É um clube que o jogador entra aqui, ele sente. Muitos jogadores vieram do São Paulo, do Palmeiras, do Santos, para cá. Eles falam que a diferença é da água para o vinho. Apesar de aposentado agora, não trabalho mais no clube, mas estou sempre nos estádios onde o Corinthians joga. O senhor fica com vontade de sentar ali no banco junto com o pessoal, assistir o jogo ali do gramado? Isso é o que mas eu assisto, em boa posição sempre. E torço, como eu sempre torci, quando eu trabalhava, a mesma coisa. O Corinthians faz parte da minha vida. Antigamente o profissional viajava, o massagista viajava, o roupeiro não ia, o Miranda não ia, nem o São Paulo. Ia sozinho, com a sacaria toda, entendeu? E o material médico. Ficava tudo na mão do senhor. Tudo na minha mão. Então, depois do jogo, isso daí, eu era especialista em fazer isso daí. Né? E limpar a chuteira, pô. E era só uma pessoa, porque no lugar do roupeiro ia sempre um dirigente, um convidado, né? Isso é normal nos clubes, né? Todos os clubes eram assim, né? A camisa que jogava um jogo, jogava 10 jogos. O jogador não tinha senhora de trocar a camisa. Já colocou umas pontes de safena aí, foi por causa do time? Não, eu acredito que não, né? Que o Corinthians só me deu alegria, né? Eu operei o coração tudo, mas não foi o Corinthians que... Até pelo contrário, se eu tenho 4 pontas de safena, se não fosse o Corinthians, eu teria 10. Bom, nós vamos para o vestiário, mas antes eu lembro mais uma vez que você pode continuar ligando para cá. O telefone é o 252-6525, o fax 3874-3454 e o e-mail grandes@tvcultura.com.br. Hoje nós estamos sorteando a camisa atual do Timão, autografada pelos jogadores, mais 2 camisas do primeiro modelo usado pela equipe no início do século e ainda 4 exemplares do almanaque do Timão, escrito pelo jornalista Celso Zetti. No final do programa, daremos... Chegou 2-0 Corinthians. Vladimir, defesa totalmente aberta. Vladimir tocou. Corinthians, terceiro gol no Pacaembu. Zenon levantando, sobe Casagrande, melhor Marcão. Olha o rebote para Vladimir, bateu. Bom, vocês acabaram de ver aí alguns lances daquele que foi um dos jogadores mais regulares da história do Corinthians. Vestiu a camisa do Corinthians nada menos do que 803 vezes, é isso, Vladimir? Exatamente. Qual foi o segredo para alcançar esse número, Vladimir? Eu acho que a perseverança, a dedicação, né? Eu me propus a jogar tudo que tinha direito, quer dizer, eu sabia que no momento em que eu tivesse que parar, eu teria que parar consciente de que eu tinha jogado tudo, entendeu? Isso desde o início... Eu tive muita consciência, então eu joguei com tornozelo inchado, joguei com costela quebrada, entendeu? Fui jogando e felizmente eu creio que não decepcionei na maioria dos jogos e quando eu parei consciente de que realmente joguei tudo. Agora, é preciso ter uma boa medida para fazer isso, né? O exemplo, o Marcelinho, que jogou um pouco ainda sentindo dores aí contra o Atlético Mineiro e agora parece que voltou a sentir a contusão. Como é que você sabe até que ponto dá para forçar essa dor e dá para aguentar, Vladimir? Aliás, eu tenho dito pro meu filho e tenho consciência de que o Marcelinho também viu exatamente isso, quer dizer,
ele sentiu a necessidade da equipe, ele, que é um líder dentro desse grupo, né? Ele falou, olha, eu não estou 100%, mas eu preciso ajudar os meus companheiros de alguma forma. Então, eu acho que basicamente era esse o sentimento, né? Não só eu, Marcelinho, mas o Zé Maria também viveu esse momento, o Birubiru, enfim. Houveram vários jogadores que extrapolaram essa coisa do corintianismo. E o começo dessa paixão? Eu queria que você falasse, a gente começou o programa, na verdade, mostrando um pouco dos pioneiros, os primeiros jogadores, o primeiro jogador a marcar um gol com a camisa do Corinthians. Como é que essa paixão começou em você, Vladimir? Como é que se deu o pontapé inicial? Na verdade, ela foi imediata, assim, quer dizer, no momento em que eu fiz o teste no Corinthians, e eu tinha 13 anos de idade, e eu fui fazer o teste no Corinthians. Bom, pra você ter uma ideia, eu já não dormi a noite anterior, né? Passei a noite inteira em claro, imaginando o que iria acontecer no teste, essa coisa toda. Quando eu fui e senti que sabe, eu pisei no Corinthians e falei, gente, eu tô em casa, sabe? Eu era franzino, era baixinho, mas eu senti uma coisa dentro de mim, que eu cresci, e isso foi o que pautou todos os jogos da minha carreira, quer dizer, quando eu entrava em campo, eu parecia um gigante. A gente vai dar uma olhada agora, vai ver uma personagem que eu tenho certeza que você conhece. Dá uma olhada. Ô Mané, vamos casar? Nós se damos tão bem. Eu sou casado, mulher. A desquita. Não, agora não posso. Claro que pode, nós temos que ficar juntos. Já pensou nós dois dirigindo a torcida? Marido e mulher, é uma beleza. Vladimir, você conheceu a Elisa? Conheci muito bem. O que ela significava para vocês? Qual é a relação que vocês, jogadores, tinham com ela? Bom, a Elisa pra gente sintetizava tudo que é um corintiano, quer dizer, raça, dedicação, perseverança. A gente se encontrou diversas vezes no estádio, né? E ela às vezes queixava pra gente que foi no sacrifício, não tinha dinheiro para condução, mas ela arranjou de alguma forma. Então ela realmente sintetizava tudo que um corintiano tem. Como é que é essa relação de jogador e torcedor? Às vezes atrapalha? Te atrapalhou alguma vez, Vladimir? Não. Aliás, eu costumo dizer para amigos que em 74 a gente perdeu o título para o Palmeiras e perdemos exatamente porque a gente saiu do clima de decisão. Quer dizer, o time que era considerado titular ganhou o primeiro turno, foi para Águas de Lindóia e lá ficou treinando, mas ficou totalmente alheio a esse clima de decisão. Eu acho que é saudável o torcedor o tempo todo te cobrando, te pressionando, entendeu? Isso é saudável, isso você tem que conviver com isso e tem que administrar isso. Então, nós tínhamos uma relação, uma empatia muito boa. Tá certo. Bom, você vai conhecer agora uma pessoa, conhecer não, porque na verdade os corintianos principalmente já conhecem, na verdade, uma pessoa que é identificada com o clube até o pescoço. Na verdade, ele é quase um torcedor que joga com a camisa do time. Com vocês, o repórter Dinei, ou melhor, o Dinei da Fiel. Briga, sacode a poeira, levanta a bandeira, tribo soberana, mas que brasileira és corintiana. Vou mostrar onde que tem a sirene, quando todos os jogadores, quando eram contratados, chegavam aqui no Corinthians e tocavam a sirene. Vem comigo, fui. Pra mim não teve sirene porque eu sempre fui do clube, né? Então eles não tocam uma sirene pra mim, vem comigo. Legal, legal, né? Você até arrepia, legal, obrigado. Gente, tá vendo essa rua aqui, ó? É a Rua São Jorge e aqui é a continuação da São Jorge. E aí nós vamos pra capela que eu tenho uma história pra contar pra vocês, vamos? Vem comigo, fui! Terminava a Rua São Jorge aqui, né? Aí o prefeito do estado de São Paulo queria que essa rua terminasse aqui e o clube do Corinthians fosse dividido em duas partes. Aí o presidente Vadielu, na época, teve uma ideia muito inteligente de fazer essa capela, né? Porque daí a rua não poderia terminar aqui.
Porque daí, senão, como é que vai terminar a rua dentro de uma capela? Então os caras não podem destruir uma capela aqui, né? É falta de respeito. Eu acho que toda a nação corintiana tinha que entrar aqui nessa capela e rezar todos os dias. Vim aqui rezar porque se não fosse essa capela aqui do Corinthians, com certeza o Corinthians não ia ser tão forte, tão grande como é hoje, né? Então, eu agradeço essa capela. Junto a galera de novo no choro feliz. Vamos comigo, gente. Vamos, rapaziada. Vamos, nação corintiana. Vem comigo que vocês vão conhecer mais o Corinthians ainda. Fui! Mas que brasileira és corintiana. Aqui está a história do Corinthians. Eu vou mostrar os troféus para vocês. E eu também tenho participação em alguma coisa aqui. Então vem comigo, rapaziada. Vem comigo. Você vê que tem tanta conquista aí, né, gente? Aqui eu me orgulho de ser corintiano, viu? É gol, vingança do povão. Nós conquistamos isso daqui em 1990, né? Então acho que, com muito carinho, acho que isso daqui tem que ser guardado, porque foi o primeiro título nacional do Corinthians. Então, deixa eu dar até um beijo, né, por todos vocês, nação corintiana. Tamo junto. Isso aqui nem precisa falar, né? Acho que é um dos títulos mais importantes que o Corinthians teve, que é o Mundial da FIFA, né? Nós somos o único campeão mundial, o Corinthians, graças a Deus, né? Então, acho que para a nação corintiana, você entrar no site da FIFA e ver assim, o único campeão mundial, o Corinthians, meu Deus, você até arrepia. Deixa os outros ficar pensando aí, velho, que não é campeão da Libertadores, nós somos campeão mundial, pô. Que lá é Toyota, vem comigo. Uma coisa interessante que o Corinthians tem, que outros clubes não têm, é a biblioteca, né? Porque jogadores, ou se não os associados, podem vir aqui ler a história do clube, ou não só do clube, né? Como a história do Brasil inteiro, né? Então eu acho interessante também, porque tem uma biblioteca dentro do clube. Eu acho que a maioria do torcedor não sabia que tinha uma biblioteca. Você vê como é que o Corinthians é grande. E vem comigo, gente. Vamos lá pro CT nosso, Centro de Terrão, onde que eu comecei, onde que o Viola, Casa Grande, Vladimir, Fernando Baiano, Gil, Andrezinho, quem mais? Paulo Sérgio, Edu, Zé Elias. Agora vocês vão conhecer o nosso CT, Centro de Terrão. Vem comigo, que ali deu jogador bom, hein? Eu comecei assim, igual ele, fazendo teste, acabou assim, pedindo autógrafo, porque na época eu era fã do Sócrates, né? Então era igual esses meninos, vinham, Corinthians fazer teste, é a mesma coisa. A maioria de grandes craques que iniciaram no Corinthians foi nesse terrão aqui, nesse nosso CT, Centro de Terrão, que saíram os bons jogadores daqui, né? É aqui que nós pegamos o domínio, né? Então acho que é um lugar que eu venho com muito respeito, porque há 11 anos atrás eu estava aqui, né? Acho que o homem lá de cima me premiou, e por ser corintiano e de ter nascido aqui, né? Então por isso que até me arrepia de eu ter saído do sem treinamento, não só eu, mas como vários jogadores do Corinthians. Tu és a mais bonita das nações. Acho que todos pensavam que aqui chamava Parque São Jorge, mas realmente o nome desse estádio chama Alfredo Schurig. Por que Alfredo Schurig? Porque esse senhor, grande corintiano, comprou esse terreno, que na época era uma fazendinha mesmo, e doou esse terreno para o Corinthians. Então o estádio não podia ser de outra maneira, colocar o nome do seu Alfredo, porque ele comprou esse estádio, como corintiano, ele doou o terreno pro Corinthians. Então Deus o tenha, seu Alfredo, porque se não fosse eu, acho que nós não teríamos a nossa fazendinha. Fui, um abraço. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, Corinthians! Corinthians! Parabéns pelos 90 anos, meu timão do coração que é você, Corinthians. Repórter extrovertido aí, o Dinei. Bom, eu lembro que ainda dá tempo de você ligar para cá. O telefone é 252-6525, o fax 3874-3454 e o e-mail grandes@tvcultura.com.br. Nós estamos sorteando a camisa 7 autografada pelos jogadores atuais do Corinthians, 2 camisas do modelo usado no começo do século e 2 exemplares do Almanaque do Timão escrito pelo jornalista Celso Unzetti. Eu tenho que fazer aqui uma retificação, eu tinha falado 4, mas na verdade são 2 exemplares do Almanaque do Timão. No final do programa nós daremos os nomes dos ganhadores. E depois da conquista do título paulista de 54, o Corinthians amargou o mais longo jejum de títulos de seus 90 anos.
Nem os 22 anos de fila foram capazes de apagar da memória dos corintianos a importância de alguns craques que vestiram a camisa alvinegra. Salve o Corinthians, campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Tu és o orgulho dos desportistas do Brasil. Teu passado é uma bandeira, teu presente uma lição. Figuras entre os primeiros do nosso esporte bretão. Corinthians grande, sempre altaneiro, desde o Brasil, o clube mais brasileiro. Bom, Vladimir, preste atenção agora nesse cidadão que vai aparecer, vamos ver se você conhece. O Duque deixou 22 jogadores para mim, bons jogadores, que a prova está aí. Não comprei ninguém nesses 6 meses e não vou comprar. E estamos lutando para isso. Quer dizer, então a coisa é igual de 54, que vou levando uma equipe para frente do que me deixaram. Desperdício da nossa alegria. Vladimir, como é que era o Brandão? Era de fácil convivência, era paternalista, como é que era? Ele era extremamente paternalista, mas naquele momento do clube a gente necessitava de alguém com esse estilo dele, quer dizer, ele era uma pessoa que centralizava tudo nele, inclusive as responsabilidades, e isso nos deixava certamente tranquilos, né? Então, naquele momento, 20 e tantos anos sem ganhar título, a gente precisava de alguém que realmente fosse um líder e fosse além de um treinador. E ele era isso aí. Eu até digo tranquilamente que normalmente um treinador tem de 20% a 25% na influência de uma equipe. O seu Oswaldo Brandão teve 50% nesse título de 77. É verdade? Verdade. Essa realmente é uma declaração. Tem uma coisa curiosa também, nas eliminatórias da Copa de 78, você, se não me engano, jogou contra a Colômbia. O jogo foi 0-0, na volta o Brandão caiu também, né? Exatamente. Ele caiu, eu fui o pivô da crise, porque na realidade ele acabou sacando o Marinho, que era o titular, o Marinho Chagas, e naquela seleção havia o Marinho e o Marco Antônio. Eu, Marinho e Marco Antônio. Ele acabou preterindo os dois e me colocando no time com muita coragem. Foi uma atitude de muita coragem, porque jogando na Colômbia contra uma equipe que teoricamente era inferior, mas nós jogávamos numa altitude violenta, diferente, né? Então ele teve uma responsabilidade e uma coragem muito grande. Bom, tá certo. No início dos anos 80, um grupo de jogadores corintianos inovou a relação entre atletas e dirigentes. Criaram um movimento que ficou conhecido como Democracia Corintiana e que acabou marcando, pelo menos, a história do futebol paulista. Salve o Corinthians, campeão dos campeões, eternamente
a gente acabou vendo aí mais um pouco da galeria de jogadores do Corinthians. E antes de deixar aqui o Vladimir falar um pouco sobre a democracia corintiana, a gente vai ouvir um de seus principais representantes, Walter Casagrande, o Casão. O Corinthians é do povo, né? A democracia era do povo, quer dizer, o povo queria liberdade, fim do regime militar, e o Corinthians representava o povão, e não podia ser em outro lugar, um processo democrático dentro do futebol, tinha que ser ali mesmo. Mesmo com a área conservadora da imprensa, às vezes exagerando numa crítica ao Magrão, ou numa crítica a mim, ou ao Vladimir, ou o pessoal que mais se envolveu com a democracia, nunca nós fomos assim, perseguidos ou cobrados pelo que de ruim se falava, sempre se nós jogávamos bem ou mal. Então eu acho que o torcedor entendeu muito bem isso, quer dizer, eles vão nos cobrar, eles nos cobravam assim, se jogar mal, se o Casagrande perder gol, eu vou cobrar, mas se ele for numa passeata ou for nas diretas já, tudo bem, não tem problema nenhum. Ele é um cara, um cidadão brasileiro, tem direito a isso, mas também tem que jogar bem. Bom, na verdade, o que era essa democracia, Vladimir? Na verdade, foi realmente um momento fantástico. Eu diria que um dos melhores momentos da minha vida jogando futebol. A gente teve a felicidade de reunir um grupo que não se limitava somente a jogar futebol e ganhar títulos e ganhar jogos, entendeu? A gente queria ter uma participação mais efetiva, mais determinante na vida política do clube, sabe? E é lógico que o que nos possibilitou isso foi a vinda do Adilson Monteiro Alves, que era um diretor que tinha uma outra visão, né? Então foi a união da fome com a vontade de comer. Nós tínhamos uma vontade incrível de participar e decidir sobre tudo que nos era pertinente, e a gente conseguiu isso através da votação, quer dizer, nós botávamos tudo que nos era importante, a gente colocava em votação. E cada um tinha o seu voto e a maioria vencia, né? Alcançaram o objetivo, Vladimir, você acha? Alcançamos porque a gente conseguiu passar essa experiência para muita gente, sabe? A gente, na época, participou pelas diretas já, a gente participou de vários movimentos sociais e o que a gente queria passar, na verdade, era isso, quer dizer, que o povo tem que participar mais efetivamente do meio em que ele vive, né? Fazendo aqui até um meia-culpa, eu vi o Casagrande falar do papel da imprensa também. O problema de toda democracia geralmente são os setores conservadores. A imprensa, como é que encarou? A gente tem que admitir que setores da imprensa conservadora, eles boicotaram o tempo todo o nosso movimento, porque eles taxavam de anarquia. Onde já se viu o pessoal acabar o treino e parar no bar da Torre e tomar uma cervejinha, quer dizer, você tinha que tomar escondido. Se você tomasse escondido, você estava, entendeu? E nós não tínhamos nada a esconder para ninguém, né? E como se não bastasse isso, nós fomos bicampeões e quase fomos tricampeões, né? Então a gente teve que calar a boca de muita gente. Tá certo. Bom, o que Paulo Borges, Basílio, Viola e Tupanzinho têm em comum, além de ter vestido a camisa corintiana? Bom, esses 4 jogadores marcaram gols importantes em momentos decisivos do Corinthians. Agora executado o arremesso cruzado, mantém o socorro, deu a Rafael. Rafael atrasando para o ponteiro, pode centrar, até com perigo. Ergueu para a boca do gol, deixou todo mundo, cabeceou. Eu tive a felicidade de fazer o gol do centenário. Sonhei, estava sonhando um sonho sonhado. Senti uma emoção, assim, demais, por ter feito um gol contra o Santos, que eu nunca tinha feito. Fiz um gol contra o Santos, a minha consagração, né? Eu acho que foi a maior festa que o Corinthians já viu até hoje. Eu tenho a impressão que foi. Olha aí, no poste, Vladimir entrando, batendo, Basílio! Gol do Corinthians, Basílio! Basílio vai lá para o bico de córner, festejar com a fiel! No momento você não pensa, você só pensa no desabafo, que foi o gol, é uma coisa normal. Agora, a emoção maior é hoje, quando a gente procura ver, relembrar,
passa, que hoje você pode falar, eu consegui, eu conquistei. Acabou. Terminou. Corinthians, finalmente, chega novamente a um título paulista. Eu vou tocar um baião de viola pra você. O diretor, Henrique Alves, ele me encostou no canto e disse pra mim: Viola, entra com 2 camisas que eu tenho certeza que você vai fazer o gol. E eu olhei pra ele assim, meio tímido, e falei: pô, o que eu faço? Ele é diretor, eu tenho que seguir as ordens dele. E eu fiquei, né, pensativo, falei: pô, como será fazer um gol numa final, numa decisão, casa cheia? E, bom, fui pro jogo, né? Eu cheguei no Arnaldo, né, e falei pra ele: professor, eu tenho certeza que eu vou fazer o gol, estou com 2 camisas e eu não quero que o senhor, depois que eu fazer o gol, eu vou sair fora de campo e jogar a camisa para a torcida, eu não quero que o senhor me puna, né? E ele disse: tudo bem, garoto. E eu fui. Se eu não tivesse feito o gol, né, um gol maravilhoso, onde deu o título ao Corinthians, acho que eu não era o Viola. Uma viola afinada na mão de um bom viola. Lançamento direto ali pro Tupanzinho. A defesa do São Paulo fica meio preocupada com a chegada do ataque corintiano. Agora Fabinho. Boa fita. Outra vez Tupan. Em cima dele Ivan. Nas pernas de Ivan. Olha o gol. Fabinho defendeu. Sensacional. A emoção muito grande, né? Para essa galera que compareceu no Morumbi. O importante, acho que esse título não ofereceu a torcida do Corinthians. Tupanzinho! Bom, e a partir de agora estão encerradas as ligações para o sorteio das camisas e dos exemplares do almanaque do Timão do Celso Unzetti. Nós vamos dar uma paradinha e na volta tem mais Corinthians. A bandeira do Timão foi quando a nega virou bicho, com razão. Entrou na mão, massa, fazendo pirata, assim sem parar. Jogou os meus tracos no meio da rua, ficou quase nua pra me provocar. Mas deu azar é que na hora que eu peguei aquele pano, como bom corintiano, não tive coragem de rasgar. Bom, a gente vai voltar a conversar com o Vladimir. Vladimir, como é que é ser corintiano e ter um filho defendendo São Paulo? São circunstâncias da vida, né? Quer dizer, ele acabou optando em treinar no São Paulo, acabou se dando bem lá, né? E o importante é ele seguir a profissão dele, né? Continuo com o meu corintianismo e ele continua com a sua carreira, com a sua profissão, né? A gente falou um pouco de passado e você estava comentando aqui na hora que passou o gol do Basílio em 77, você falou que naquela hora você podia até ter escolhido o canto na hora da cabeçada. Exatamente, tive a condição de escolher o canto, me lembro como se fosse hoje, mas aí falei, não, se eu forçar eu posso jogar essa bola para fora, então cabecei no meio, bateu na cabeça do Oscar. Tá certo. Bom, nos anos 90 o Corinthians se transformou num dos maiores campeões do futebol brasileiro. Além de 3 campeonatos paulistas e 3 brasileiros, o Timão levou para o Parque São Jorge o título de campeão da Copa do Brasil. Conquistas que ajudaram alguns heróis alvinegros a entrar para a galeria dos imortais da Fiel.
teu presente uma lição. Figuras entre os primeiros do nosso esporte bretão. Corinthians grande, sempre altaneiro, desde o Brasil, o clube mais brasileiro. Salve o Outra vez, Neto, bateu de curva. Bom, tá aí mais um golaço do Neto, um dos maiores craques da década de 90 e que completa hoje 34 anos. O xodó da Fiel, como é conhecido carinhosamente, dá o ar da graça aqui no Grandes Momentos para apresentar uma fiel torcedora. Aliás, o ex-camisa 10 do Timão é um dos maiores ídolos dessa fanática corintiana. Olha, agora nos Grandes Momentos, né, que é um programa que eu adoro e muito, vai aparecer uma pessoa, que a tia Dirce, uma pessoa maravilhosa, que vai contar uma história do Corinthians, minha, em 1990, quando eu fiz aniversário, eu dei um pedaço de bolo a ela, e ela guarda até hoje. Isso é uma coisa realmente que marcou a minha vida e vai passar para vocês aí tudo o que aconteceu nesse dia. O senhor conhece a tia Dirce? Corra, corintiana roxa. Ser corintiano é ser brasileiro duas vezes. Ela gosta do Corinthians, né? É. Gosta. Fanática. É? Sou Corinthians. Acho que não tem ninguém que é igual a ela, né? Ela é muito fiel. Corinthians, te quero hasta la muerte. Onde é que ela mora? Mora na rua Itaqueri. É aqui pertinho? É perto. Aquela cor de rosa lá. Você sabe se ela tá aí, a tia Dirce, não? Eu não sei. Você já ouviu falar dela? Já. Que time você torce? Corinthians. E ela? Corinthians. Ela é torcedora fanática do Corinthians. Ela tem um monte de ambiente do Corinthians dentro da casa dela. Eu já entrei lá dentro. Meu amor. Aqui, ó. Aqui já tem a marca aqui do Corinthians. Oi? É a senhora? Tia Dirce? É para servir. Dá licença? Toda a casa é nossa. Tudo bem? Tudo bem. Como vai? Ótimo. Olha, vai olhando. É tudo Corinthians aqui. Se não for Corinthians, não entra, hein? Ah, é? Se não for corintiano, não entra. Tem que fazer olha juramento. Essa cara de porquinho aí. Se não for Corinthians aqui, não tem conversa. Em todo lugar você acha Corinthians, até no banheiro. Se falar pau... Não, se falar Palmeiras, eu dou uma paulada na cabeça, que já começa porque olha aí, ó. Mas que brasileira és corintiana. O primeiro jogo que eu assisti foi Corinthians e Portuguesa no Cambuci. Ó, a Portuguesa estava ganhando de 3, o Corinthians virou 4-3. Imagina a minha alegria. Foi aí que a senhora virou corintiana? Não, virei não, eu nasci, eu fui gerada. Eu morava em São Carlos, o meu pai tinha o Corinthians de lá. Corinthians São Carlense, é por isso. Depois, com 15 anos, eu vim pra cá, de 15 anos, agora tenho 71, acompanho o Corinthians. Corinthians, meu amor. Não sou, assim, torcedora aqui. Não, eu quero ganhar, que esse desgraçado perdeu, nada. Quando ele perde, eu queria juntar a torcida inteira, trazer tudo pra minha casa e dizer, olha, tem importância, um dia a gente perde, um dia ele ganha, mas o Corinthians tá lá. Não é à toa, então, que chamam o torcedor corintiano de sofredor, não é? De sofredor e de fiel, nós somos fiéis, nós somos todos fiéis. Cada distintivo que eu vejo no Corinthians, eu beijo. Se eu passo na rua assim, eu vejo qualquer pessoa, mesmo que eu não conheça, que esteja com a camisa do Corinthians, eu pego, chego e faço assim, dá licença. E beija. E beijo. Será que é alguma doença isso? Agora eu vi que o Corinthians já beijei. Cada vez que a senhora vem abrir a porta da geladeira... Eu abro a porta, eu pego, eu falo, ai, te amo. Então, e aqui, olha, aqui dentro tem guardado o bolo do maior ídolo que eu tenho na minha vida, que tive em 71 anos de vida, o Neto. Esse bolo aqui ele me deu dia 9 de 9 de 1990. É o maior ídolo. Quando eu morrer, nunca ninguém esqueça que esse bolo vai comigo no caixão. Meu amor. Esse eu tenho a impressão que ele nasceu do meu útero.
sabe, essas coisas inexplicáveis. Eu amo ele como eu amo um filho meu. Eu duvido que exista no mundo, no planeta, alguém que ame o clube como eu amo. Corinthians, eu amo. Olha lá que coisa linda. É um amor que não precisa de vitória, de título, não precisa de nada. Ele não precisa me dar nada. Eu dou amor pra ele e acabou. Passou como um vendaval, arrastando a minha paixão por onde passou, deixando recordações que arrasaram o meu coração. Tchau, um beijo. Você. Vladimir estava falando aqui que a tia Dirce era amiga da Elisa, outra torcedora que a gente mostrou. Vladimir, fala uma coisa pra mim, você chegou a enfrentar o Pelé? Enfrentei 2 vezes. Enfrentei uma, empatamos 0-0, a outra ganhamos de 1-0. A segunda, ganhamos de 1-0, inclusive foi a última partida dele em São Paulo. E o Corinthians me incumbiu de entregar uma placa de prata para ele, né, como encerrando a carreira brilhante que ele teve e tal. E eu tive a honra de entregar essa placa para ele. Bom, chegou a hora do Rei Pelé homenagear o Corinthians. Nenhum grandão inglês, nem cabra pernambucano, ninguém intimidou nosso rei. E ainda mais se o cara fosse corintiano, aí ele soltava de vez. O Santos tinha mais sorte contra o Corinthians. Então, porque o Corinthians tem a torcida maior, acontecia de dizer que eu tinha raiva do Corinthians, mas, sabe, coisas normais. Brincadeiras que eu fazia antes do jogo, eu falava assim, puxa vida, hoje eu dormi bem, contra o Corinthians eu vou fazer 2 gols. Pode dar certo. Aí, pumba, fazer 2 gols. Com os jogadores do Santos. Mas pura coincidência, pura coincidência. Poxa, a torcida do Corinthians, eu reputo como uma das torcidas que mais me adorava. Porque lotava o estádio. Quando a gente ia jogar, lotava o estádio. Eu já contei essa história, eu vou contar de novo. Às vezes, quando empatava 0-0 o jogo Santos e Corinthians, poxa, eu chegava em casa, quando eu ia orar, eu dizia, mas meu Deus, se ia empatar, por que não empatou 5-5, 4-4? Pelo menos aquela torcida toda que estava, saía contente, porque é uma alegria tão grande quando você vê gol de um lado, gol do outro, né? Então, se tivesse que empatar 0-0, eu pedia para Deus, poxa, nunca empate Santos e Corinthians. Bom, vamos aos ganhadores do sorteio aqui. O Rodrigo César Branco, de Ribeirão Preto, São Paulo, ficou com uma das camisas antigas. A Verônica Baleiro Rodrigues, de Pirituba, ficou com a outra camisa antiga. A camisa nova, autografada pelos jogadores atuais do Corinthians, ficou para o Rafael Barbosa, do Parque da Saúde, aqui em São Paulo. E os 2 almanaques do Timão, um deles vai para Maiara Morokawa. Ela, na verdade, mandou um e-mail para a gente aqui. Ela é de Bairro Alto, em Curitiba, no Paraná. E o outro almanaque ficou com o Claudinei dos Santos, de Araçatuba, aqui em São Paulo. Bom, a produção, na verdade, vai entrar em contato com essas pessoas para poder viabilizar a entrega dos prêmios. Vladimir, muitíssimo obrigado pela presença. Como é que você está vendo, só para encerrar, essa fase atual do Corinthians? É uma fase de transição, né? Eu acredito que num curto espaço de tempo ele supere essa fase, porque a gente já não aguenta mais. Mas eu tenho certeza que com a dedicação dos atletas e o empenho da diretoria e de todo mundo, eles vão conseguir superar. Obrigado mais uma vez, Vladimir. Um abraço. Bom, o Grandes Momentos do Esporte fica por aqui, mas nós voltamos na próxima quarta-feira, às 5h30 da tarde, com um compacto especial da decisão paulista de 77, naquele 1-0 do Corinthians sobre a Ponte Preta. Ali acabou o jejum de 22 anos. Não se esqueça, quarta, às 5h30 da tarde, aqui no Grandes Momentos do Esporte. Tchau. São 20 anos de espera, devoção e muito amor. Cada vitória é uma festa e a derrota um dissabor. Até um simples empate que podia consolar, quase sempre é conquistado quando é preciso ganhar. Mas nessas poucas vitórias, algumas sensações
a gente esquece de tudo, não desanima jamais. Ai, Corinthians, cachaça do torcedor, colorida em preto e branco, sem preconceito de cor. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. O técnico do Corinthians, Vadão, é um dos convidados do Cartão Verde, amanhã, 9 da noite. Assista agora Tribos e Trilhas. Grandes momentos do esporte, apoio Estadão, coragem de